Oi gente, seja muito bem-vindo para o canal do 3Ens. Estamos aqui com mais um Perguntas e Respostas, tirando aí dúvidas que chegam aqui nos comentários de nossas aulas sobre processos, sobre controle de qualidade, sobre gestão de forma geral. E a pergunta bastante interessante que chegou hoje para respondermos é: por que os processos têm tolerâncias? Por que ela tem um limite máximo e um limite mínimo geralmente? Então, para entender um pouco mais sobre isso, vem comigo para a resposta de hoje. Nosso curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. E a pergunta que não quer calar então é: por que os processos têm tolerâncias, limite máximo e limite mínimo? A resposta nua e crua é muito fácil. Os processos não são perfeitos e não tem como ser perfeitos. Por quê? Todo processo tem desgaste. Todo processo tem variação. Quando nós olhamos lá para a ferramenta de diagrama de Ishikawa, nós olhamos lá 6 M's, que narram quais são as variações que encontramos no processo. Por isso que lá no 6M nós falamos sobre máquina, medição, mão de obra, método, matéria-prima, meio ambiente, que são essas 6 variáveis que podem interferir no processo. Então, quando há uma peça, por exemplo, que deveria medir 5 milímetros, é normal ter uma tolerância de processo com mais ou menos 0,2 centésimos, por exemplo. Ou seja, para a peça estar ok, estar no padrão de qualidade, ela tem que medir entre 4,80 a 5,20 milímetros. Se exceder esses dois limites, nós consideramos então como uma peça não conforme. Mas dentro dessa variação, que pode ser qualquer um desses 6 motivos que nós falamos do 6M, ela é tida como adequada. Então, uma máquina, ela tem desgaste. Uma pessoa, ela tem limites humanos. Qualquer processo, por mais perfeito que seja, ela tem deficiência, ela tem desgastes, ele tem variações que precisam ser controlados. E estando tão dentro do limite máximo e limite mínimo, ou seja, dentro da tolerância, ela é tida como ok. Então, o motivo dos processos terem tolerância é porque não são perfeitos e apresentam variações. Quando nós controlamos, por exemplo, uma linha estatística, um controle estatístico, nós vemos que o processo ele vai variando, ele passa ali da linha média, ora ele está acima, ora ele está abaixo, às vezes mais perto do limite máximo, às vezes mais perto do limite mínimo, tendendo a sair dos seus limites. Por isso que os controles estatísticos são muito importantes, que os controles de qualidade são importantes, para ver se as peças não estão tendendo, se o processo não está tendendo a sair da especificação desejada para aquele processo. Ou seja, então nunca meu processo vai ser linear perfeitamente. Por micro que seja, por menor que seja, ela tem uma variação e a amplitude dessa variação depende do tipo de processo. Por exemplo, um processo de usinagem, ele é um processo com tolerâncias mais apertadas. Um processo de fundição, ele tem tolerâncias mais abertas em relação a um processo de usinagem. Então, tudo depende do processo, mas tudo tem variação. Pode ser por quilômetros ou pode ser por microns, que temos aí como a nossa menor especificação possível. Então, é por causa disso. Todo processo tem variação, não existe processo perfeito e é por isso que a qualidade está aí para entender quais são os limites de engenharia, entender quais são os controles necessários para o processo e garantir a qualidade. Ficou claro para você? Então, fique atento aí para mais perguntas e respostas que chegarão no nosso canal e até a nossa próxima aula.